Oi, gente, boa tarde. Hoje nós estaremos dando início às nossas aulas online. Então, essa primeira semana nós vamos ver um pouquinho, um resumo. Nós vamos fazer um resumo, certo? Do que foi visto no primeiro bimestre. Vamos começar com matemática. Vamos lá. Ordem decrescente e ordem crescente. Vamos ver um pouquinho de ordem crescente. A ordem crescente, nós temos números do menor para o maior. Então, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim sucessivamente, certo? E a ordem decrescente, nós temos números do maior para o menor. Então, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, nós temos ordem crescente e ordem decrescente. Antecessor e sucessor. Nós temos um determinado número e nós queremos saber quem vem antes e quem vem depois. Vamos pegar o número 5. Quem é o antecessor do número 5? É aquele número que vem antes, que é o número 4, não é isso? E quem é o sucessor do número 5? É aquele número que vem depois, que é o número 6. Números ordinais. Números ordinais são aqueles números que indicam ordem, lugar ou posição. Nós temos o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas, quando nós estamos falando em números ordinais, o número 1 é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Então, nós temos números ordinais, um número que está indicando uma ordem, o lugar ou uma posição, certo? Números pares e números ímpares. Um número é par quando dividido por 2, o resto é zero. Exemplo, os números pares são aqueles números que são terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Um exemplo, o número 2456. Nós estamos vendo que ele é terminado em 6. Então, ele é um número par. A gente não precisa fazer um cálculo para saber que ele é par, certo? Só olhar a terminação dele, o finalzinho. É o número 10.790. Ele é terminado em 0. Então, nós sabemos que ele é um número par. É um número grande, mas se nós olharmos só para o último númerozinho, é um número par. Um número ímpar. Quando o número é ímpar, quando ele é dividido por 2, ele deixa resto 1. Os números ímpares são aqueles números terminados em 1, 3, 5 e 7. E 9, né? 1, 3, 5, 6 e 9. Exemplo, 355 é um número ímpar. 3.459 também é um número ímpar, porque nós estamos olhando para a terminação do número, certo? Pronto, gente. Agora nós vamos ver um pouquinho de ordens e classes. A partir do agrupamento de 10 em 10, surgiu a primeira definição. O grupo de 10 unidades recebe o nome de dezena. Assim, cada grupo de 10 dezenas forma uma centena. Os grupos de 1, 10, 100 elementos são chamados de ordens. Cada ordem forma um grupo denominado
classe. Então, vejam só. Um grupo, como a gente viu um pouquinho no texto, o grupo de 10 unidades forma uma dezena, certo? Um grupo de 10 dezenas forma uma centena. E assim sucessivamente. No exemplo, o número 352 possui 3 ordens e uma classe. Vejam só, por que ele possui 3 ordens? Porque ele possui a ordem das unidades, a ordem das dezenas e a ordem das centenas. O número 2 está na ordem das unidades. O número 5 das dezenas e o número 3 das centenas, certo? E por que ele possui apenas uma classe? Porque a cada três ordens nós temos uma classe, certo? Então, 3 ordens formam uma única classe. Vamos para o segundo exemplo. O número 2698 possui 2 classes e 4 ordens. Então, ele possui 4 ordens, por quê? Porque são 4 números. Eu tenho unidades, o número 8 está na classe das unidades, o número 9 das dezenas, o número 6 das centenas e o número 2 das unidades de milhar. Então, eu tenho 2 classes. Por quê? O número 698 forma uma classe. O número 2698 formam 2 classes, certo? Porque eu tenho a classe das unidades e a classe dos milhares. Valor absoluto de um algarismo. O valor absoluto de um número é aquele número mesmo. Vamos para o exemplo. No número 1563, o algarismo 5 possui valor absoluto 5, assim como o algarismo 6 possui valor absoluto 6. Por quê? O valor absoluto é o valor do número mesmo. Ele não depende de posição, de ordem, nada. Ele simplesmente é o seu valor. Exemplo, o valor absoluto de 3 no número 1563. O valor absoluto de 3 é 3. O valor absoluto de 6 no número 1563. O valor absoluto de 6 é 6. O valor absoluto de 5 no número 1563. O valor absoluto de 5 é 5. E assim sucessivamente. Agora vamos para o valor relativo. O valor relativo de um número, ele depende da ordem do número, certo? Você tem que olhar onde o número se encontra para calcular o valor relativo. Então, vamos ver no exemplo. O valor 1563, que é o mesmo valor do exemplo anterior. No número 1563, observem que o algarismo 5 é de terceira ordem. Então, se ele é de terceira ordem, ele está na ordem das centenas. Então, se ele está na ordem das centenas, o algarismo 5, qual o valor relativo do algarismo 5? É 500, certo? Porque ele está na terceira ordem, ele está na ordem das centenas. Então, o valor relativo é 500. Ou seja, a ordem das centenas. Portanto, o valor relativo ou posicional do algarismo é 500. Vamos ver o valor relativo do 3. Ele está na ordem das unidades. Então, é 3, certo? Não é por conta da posição dele. O valor relativo de 6, ele está na ordem das dezenas.